Começando mais uma Gold Class número 36 e hoje a gente vai conversar sobre TPM. Esse é um assunto que atrapalha a vida de mais de 90% das mulheres. Você tem noção disso? Então hoje eu vou te ensinar o que você precisa fazer para acabar de vez com essa síndrome. Sejam bem-vindas, deusas! Separei vários conteúdos aqui para vocês, tanto conteúdo científico, o que a gente tem de novo na literatura, como checklist e a minha experiência clínica, né, que conta muito. Gold Class 36, hein, deusas? Olha só, quase todas as aulas ficam salvas lá no meu canal no YouTube, tá? Como que você vai acessar? Você só precisa clicar no link da minha bio e entrar lá no YouTube que você consegue assistir, ouvir enquanto você estiver na esteira, enquanto você estiver na bicicleta, enquanto você estiver lavando louça. Todas as aulas, uma complementa a outra. Você não perde nada assistindo. Hoje a gente vai falar sobre síndrome pré-menstrual. Separei esse assunto para vocês porque 90% das mulheres sofrem de síndrome menstrual durante os seus anos reprodutivos. E sabe o que é mais interessante? É que a TPM, a síndrome pré-menstrual, ela é tratada, é conhecida, pode-se dizer assim, como se ela fizesse parte do ciclo menstrual. Como se ela fosse uma fase do ciclo menstrual. Mas ela não é uma fase, ela é uma síndrome. E você pode viver o seu ciclo menstrual sem sofrer com TPM, sem ter TPM. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. E sofrer com a TPM é um dos motivos que leva a mulher a não ciclar, a ter um relacionamento ruim com a menstruação. Por quê? Porque desde muito novinhas, eu vou desligar a música aqui agora. Desde muito novinhas, desde a primeira menstruação, a gente ouve o quê? Ih, agora vai sofrer, tadinha. Agora vai sangrar todo mês. E vai vir cólica. E vai ficar irritada. E a mulher, em toda a sua vida, todo mundo já ouviu isso em algum momento, que ficou irritada, ficou mais chorona, ou respondeu de uma forma mais brusca pra alguém. Ih, tá de TPM, só pode estar de TPM. E não, às vezes a mulher, ela tá de saco cheio mesmo de ser maltratada, ela tá de saco cheio de ser abusada, ela tá de saco cheio de carregar tudo nas costas. Não é TPM, é cansaço. Nem sempre é TPM. E a TPM não precisa existir. Você não precisa conviver com essa síndrome. E a nutrição tem um papel de base fundamental para que você corrija esse desequilíbrio. Então, deusa, seja bem-vinda nessa aula. Eu vou pedir para você 3 coisas. Esse é o seu pagamento comigo, tá? Primeiro, curtir essa live. Então curta, aperta o coraçãozinho aí. Isso não te custa nada, mas pra mim custa muitas horas estudando, montando um conteúdo de valor pra vocês e estando aqui, tirando um tempinho na minha agenda pra entregar esse conteúdo gratuito pra você. Então, coraçãozinho, sem medo.
Outra coisa, envia essa live para uma mulher que você conhece e que sofre de TPM todo mês. Que incha, que tem problemas relacionados à vida dela, pessoal, profissional, que sofre com isso, que se desgasta com isso. Manda, eu tenho certeza que você conhece uma mulher que sofre com TPM. E comenta, conversa comigo aqui durante essa live. Eu quero saber da sua história, eu quero saber se você sofre com isso, eu quero saber quais são os seus sintomas, porque isso me dá um direcionamento ao longo da nossa aula para eu conseguir te ajudar de uma forma mais efetiva. Olha só, a gente tem essa condição. Então fala comigo aqui, tá bom? Bom, 90% das mulheres sofrem com algum dos sintomas relacionados a síndrome pré-menstrual. Vamos falar disso, Gi. A Gi tá falando que tem dor nas mamas e cólica. Atualmente, há um total de 150 sintomas relacionados à TPM. Gente, é muito sintoma, né? 150 sintomas relacionados à TPM. A Angel falou, oi Ana, tenho enxaqueca por 3 dias no período menstrual. E a Edelma falou, oi minha querida, sofri muito essa semana, muito semana passada, cólica e descendo muito. Todas essas queixas estão relacionadas com alterações hormonais, tá? Não necessariamente com a TPM. Então, assim, a Edelma falou aqui do fluxo, né? Do fluxo aumentado. E todas elas têm relação com inflamação. Todas elas. Então, são 150 sintomas conhecidos da síndrome pré-menstrual. E para o diagnóstico da síndrome pré-menstrual, você precisa ter pelo menos um desses sintomas, dentre os vários sintomas afetivos. E aí, existem os níveis de TPM. Pode ser uma mulher que tem ali um nívelzinho mais tranquilo, que ela consegue lidar, né, ao longo do mês, ela consegue trabalhar, ela consegue ter relações, ela consegue ser produtiva, ela consegue ser mãe, ser educada. E tem a mulher que ela tem um nível muito elevado, que pode se caracterizar como uma doença psiquiátrica. E a gente vai falar sobre isso, tá? O que define a síndrome pré-menstrual? Então, os principais eu vou passar aqui com vocês, tá? Depressão, irritabilidade, explosão de raiva, confusão. Então, aquela mulher que ela não consegue assimilar, fazer costuras do pensamento dela, ela se esquece com muita rapidez, ela é como se ela não soubesse o que ela vai falar, as palavras dela somem, ela se isola, então ela quer ficar mais sozinha, ela quer ficar mais acolhida, ela quer aquele tempinho pra ela. A gente fala que TPM também significa tempo pra mim. Inchaço, então a mulher que retém muito líquido nas extremidades, então fica com a perna muito inchada, com os pés muito inchados, com as mãos inchadas. Ela tem muita sensibilidade nos seios, então é aquele seio que ele aumenta muito de tamanho. É um seio muito dolorido, que fica duro e que dói até de você colocar roupa, deitar. Ó o Ítalo falando que sexta ele chega. Não vejo a hora, Ítalo. E aí é uma mulher que quando ela tira o sutiã, ela sente muita dor. Ela vai deitar de bruço, dói. Se alguém esbarra nela, ela grita de dor. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. E é terrível. Essa mulher, ela pode ter um inchaço abdominal significativo. Então, a mulherada, quando vai no consultório e quer fazer avaliação física, dá diferença. Dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, compulsão por doce. A gente já falou que não existe compulsão por doce, né?
Mas essa procura maior por doce, uma vontade maior de comer carboidrato. E a regressão dessa TPM, ela acontece logo quando menstrua ou, no máximo, até o 4º dia de menstruação. É isso que a gente tem, tá? E ela pode acontecer até 14 dias antes da sua menstruação. E pra gente fechar diagnóstico de TPM, você precisa ter pelo menos algum desses sintomas durante 5 dias antes da sua menstruação, nos últimos 3 ciclos. Então, dá uma visitada aí. Você teve algum desses sinais e sintomas nos últimos 3 ciclos? Você sofreu disso? De alguma forma isso atrapalhou a sua vida? Dá uma visitada. Então, a síndrome pré-menstrual, ela vem de acordo com as nossas flutuações hormonais. Principalmente quando a gente tem uma queda de 2 principais hormônios, que é o estrogênio e a progesterona. E quando a gente tem essa queda, é como se a gente caísse junto, sabe? Então, a gente tá lá em cima, a gente veio da nossa fase criativa, ovulatória, com disposição, com força, se sentindo bonita. De repente, esses hormônios começam a cair. E é como se a gente fosse junto. Isso é natural. Isso faz parte da fase do ciclo menstrual, que é a fase lútea. Mas atrapalhar a sua vida, sofrer com uma síndrome, se encaixar nesses sintomas e isso atrapalhar a sua vida, não é normal, tá? Não é normal. Então, acontece na fase lútea do ciclo menstrual, e a fase lútea começa logo depois da sua ovulação, essa segunda fase do ciclo, né? Quando a gente divide o ciclo em 2, fase folicular e fase lútea, que é quando a gente tem um pico de progesterona, então a gente se sente bem, bonita, a pele fica boa e tal, de repente começa a cair, e a gente vai caindo junto. A gente tem uma queda de serotonina, de GABA, de precursores desses neurotransmissores e uma queda de triptofano, que é um dos aminoácidos responsáveis pela produção desses neurotransmissores. E aí a gente tem uma alteração hormonal, muitas vezes significativa. Então a gente tem um aumento do cortisol, a gente fica mais reativa, a gente tem um desejo por doce, uma tristeza, irritabilidade, impulsividade, medo e até mesmo alteração no sono por conta das alterações, por conta da redução da melatonina. Com a síndrome menstrual, a gente tem essa redução, né, da serotonina, do GABA, a gente aumenta a inflamação, a gente reduz o nosso poder de desintoxicação do organismo, a gente tem uma queda quando a gente tem níveis baixos de ingestão de ômega 3, de vitamina D, de B6, de cálcio, de triptofano, de magnésio, a gente piora esses sintomas. Então, olha só, você pode estar acordando a sua TPM simplesmente porque a sua nutrição não está ajustada. Então, tem estudos mostrando que doses mais altas de vitamina D, mesmo em mulheres que já têm níveis de vitamina D bons, tiveram uma melhora dos sinais e sintomas da TPM. Então, se você fizer uma dose de manutenção de 2.000 UIs por dia, já é muito bom, já vai ser muito significativo para melhora dos sintomas. Outra coisa, o ômega 3. O ômega 3 é uso obrigatório, é um ótimo antioxidante, anti-inflamatório. A gente não tem acesso a doses eficientes, suficientes de ômega 3 via alimentação. Então, a gente precisa fazer essa suplementação. Não pode ser o ômega 3 da farmácia de R$30. Tem que ser o ômega 3 com selo. E aí, tem algumas marcas para indicar para vocês. Quem quiser, depois é só me mandar uma mensagem e eu indico a marca. Nessa fase, a gente tem um aumento significativo do apetite, porque a gente tem uma redução de estrogênio e progesterona. Então, essa modulação do apetite, ela cai. É como se o seu corpo estivesse implorando por energia. E também, nessa fase, a gente tem um aumento da grelina. O que é a grelina? É o hormônio da fome. Então, você tem uma queda
da serotonina, você tem uma queda de GABA, você tem a queda do triptofano, você tem uma alteração intestinal, você tem uma redução dos hormônios e isso aumenta o seu apetite. E aí a gente quer o quê, né? A gente quer um açúcar, a gente quer uma gordura, que são alimentos que vão trazer aquela sensação de bem-estar. Porém, esses alimentos, eles aumentam a inflamação do seu corpo. Aumentando a inflamação, essas queixas, principalmente físicas, elas virão com mais intensidade. Quais são essas queixas físicas? Repassando com vocês. Então, inchaço, dor nas mamas, cólica, sangramento mais intenso, enxaqueca, alteração do sono, suores noturnos. Então, presta atenção nisso. Quando você reduz os inflamatórios da sua alimentação, rapidamente você vê os efeitos na sua próxima fase pré-menstrual. Será que você vai ter TPM? Pode ser que não. E aí tem alguns estudos mostrando que magnésio, cálcio, B6, vitamina D e óleo de borragem, eles trazem muitos benefícios para a saúde da mulher, principalmente nessa fase pré-menstrual, para reduzir os efeitos, os níveis da sua TPM. Mas essa suplementação, ela começa a mostrar realmente esses efeitos depois de 2, 3 meses utilizando. Então, você precisa ter paciência e ser firme no seu tratamento, porque não vai ser de uma hora para outra. O seu corpo vai passar por uma adaptação, tá? E eu separei aqui para vocês, deuses, os tipos de TPM que a gente tem. A gente tem 4 tipos. Eu vou abrir aqui agora para falar com vocês. Então, a gente tem a TPM do tipo A. A gente tem a TPM do tipo C. E a gente tem a TPM do tipo H. Vocês sabiam disso? Que a gente tem os tipos de TPM? E claro, identificando esses tipos de TPM, é como a gente vai tratar. Então, a gente não vai tratar uma TPM H como trata o tipo A. Então, eu vou falar de cada uma para vocês, tá? E claro, esses tipos de TPM, elas podem variar ao longo dos ciclos. Não necessariamente você vai ter uma TPM igual todo ciclo, mas ela pode ser na intensidade igual. Tipo A. O tipo A é aquela TPM que ela vem com maior ansiedade, alterações emocionais, irritabilidade, angústia, apreensão, muito choro. Então é o tipo A. Aquela mulher que fica mais agressiva, mais irritada. O tipo C é o tipo da compulsão. Então, aumenta o apetite, tem preferência por carboidrato, por chocolate, por alimentos açucarados. E ela tem realmente um descontrole alimentar. Semana passada, eu atendi uma paciente que ela falou que ela nunca consegue ter resultado em relação à dieta dela para emagrecimento, porque ela sempre ganha peso quando ela vai menstruar. Então, ela perde peso, ganha peso, perde peso, ganha peso. Por quê? Ela tem uma TPM do tipo C, que é uma TPM da compulsão, desse aumento do apetite. Então, aumenta o apetite, além dela consumir mais calorias do que ela necessita, ela tem uma preferência por alimentos que não vão ajudá-la, que vão despertar ainda mais essa fome, vai inflamar ainda mais o corpo dela, vai piorar ainda mais os sinais e sintomas que ela tem e vai disparar ainda mais essa TPM do tipo C. Olha só como é o ciclo. E nesses casos, você precisa cortar pela raiz. Então, você vai passar por um período de adaptação, vai ser um período mais difícil, mas o que você quer? Você quer acabar com a TPM. Então, você precisa ser firme, você precisa ter objetivo e cortar pela raiz o que está te fazendo mal.
levar a sério o tratamento, a suplementação, a sua alimentação mais limpa, a sua alimentação anti-inflamatória. No final da live eu vou passar com vocês o checklist, tá? A gente tem a TPM do tipo D, que é a TPM que traz mais depressão. Então, aquela mulher que fica mais chorona, que tudo emociona ela, ou que ela não consegue nem conversar, que ela já chora. Ela tem baixa concentração, ela fica muito triste, ela fica muito carente, ela fica muito melancólica. Ela é uma mulher que se isola, ela quer ficar sozinha, ela só quer ficar deitada. Ela não tem energia pra treinar. Ela fica muito mal. E aí ela oscila muito ao longo do mês também. Então ela faz tudo muito bem, aí ela cai. Faz tudo muito bem e cai. Gente, passando com vocês de novo, essa queda é natural, mas ela não pode ser assim. Ela é assim. Você consegue administrar. E tem a TPM do tipo H, que é a TPM da mulher que superidrata, que hiperidrata. Por isso é H. Então, é aquela mulher que incha muito, ela tem muito inchaço nas mamas, ela ganha peso, ela tem inchaço nas extremidades, ela tem inchaço no abdômen, as roupas dela não servem nesse momento. Você aperta essa mulher, ela fica branca um tempão, a pele dela afunda. Ela não consegue colocar blusinhas mais justas. Ela não consegue tirar o sutiã, porque o peito dela pesa e dói. Então, nutrientes como magnésio, principalmente magnésio de malato, cálcio, zinco, vitamina B6, tem muitos estudos mostrando a melhoria desses sinais e sintomas com a vitamina B6, vitamina E, óleo de borragem, óleo de prímula, Vitex agnus castus, ômega 3. Se a gente se identifica com todas, a gente vai cuidar de todas, mas provavelmente alguma se evidencia mais, Edelma. São alguns dos suplementos que você já pode incluir na sua rotina. Então, o ômega 3 de qualidade, com selo, eu indico sempre o da Essential, que é maravilhoso. 1000 miligramas por dia já vai te ajudar. Óleo de borragem com óleo de prímula, tem algumas marcas que tem. Eu gosto muito da Vitafor, que é o Boraprim. Então, você vai tomar 2 cápsulas por dia. A partir da sua ovulação, você não precisa fazer a suplementação no mês inteiro, tá? Tem outras marcas que tem, depois eu posso passar pra vocês. O magnésio, o zinco, a B6, eles podem estar juntos numa formulação. Chás são muito bem-vindos, então se você é uma mulher que incha muito, você pode incluir aí o chá de cavalinha, que é maravilhoso. Você pode tomar aí meio litro, 1 litro por dia, se você é uma mulher que retém muito, tá? Fazer uma alimentação mais leve, com frutas mais hidratantes. Para qualquer um desses sintomas, a partir da sua ovulação, evita ao máximo consumir álcool, excesso de cafeína, muita carne vermelha, lácteos, glúten, farinhas, tá? Diminui o açúcar. Então, se você é uma mulher que gosta muito de chocolate, começa a trabalhar o seu paladar para você consumir um chocolate mais amargo, a partir de 60%. Vai fazendo essa mudança do seu paladar, porque o chocolate ele pode ser um super aliado, só que ele não precisa ser um doce sabor chocolate, que é o chocolate ao leite. A maioria dos chocolates que a gente tem por aí, porque tem chocolate ao leite bom. Mas quanto maior o teor de cacau, melhor vai ser o nosso contato com o triptofano, que é um aminoácido essencial para a produção de serotonina. Então, não necessariamente você precisa consumir o açúcar para ter essa produção de serotonina. Você pode consumir o triptofano em outros alimentos. A banana também é uma fonte, uma bananinha amassada com cacau. Vai super bem. Então, ficou alguma dúvida em relação aos tipos de TPM, deusas? Eu não falei sobre a acne, né? Também é um dos sintomas aí super presentes. Alguma dúvida em relação aos tipos? Já se identificaram? A Edelma se identificou com todas. Me conta com qual vocês se identificaram para eu saber.
Agora eu vou falar pra vocês. Vão comentando aí. 4 hábitos que vão melhorar a sua TPM. Caso essa TPM esteja atrapalhando a sua vida. Caso ela exista por mais de 3 ciclos passados, tá? O primeiro é a hidratação, porque não adianta você fazer a melhor suplementação, a dieta perfeita e não tomar água. É o básico. Ai, Ana, eu uso óleo essencial de lavanda, de gerânio, ylang-ylang. Mas não toma água, não adianta nada. Você tá gastando dinheiro à toa. Comece tomando água. Quanto de água, Ana? 1 litro para cada 20 quilos de peso. Então, você pesa 60, são 3 litros. Não adianta você tomar 1 litro na academia e não tomar água o resto do dia. Você vai fazer um xixizão e não vai levar água suficiente para suas células. A gente precisa se hidratar ao longo do dia. Se você é uma mulher que acorda durante a noite para fazer muito xixi, pausa. Tenta tomar toda a água que você precisa até no máximo 6 horas. E depois você só faz leves hidratações porque você vai sentir sede. Para de ignorar essa sede. Você não ignora mensagem no seu WhatsApp, você não ignora as notificações que aparecem para você, mas você vive ignorando a sua sede. Então presta atenção nisso. Priorize coisas que vão melhorar a sua vida. E olha só, né? A forma com que você sofre com a TPM hoje diz muito sobre como será a sua perimenopausa/menopausa. Então, olha o seu corpo te avisando de que algo não está bem. E quando você fizer essa transição, você vai sofrer ainda mais. Então, presta atenção nisso, porque é agora. É agora que você cuida. Alimentos para melhorar a serotonina, que eu já falei para vocês. Então, um chocolate mais amargo, o próprio cacau, amêndoa, banana, abacate, que também é rico em vitamina E. O descanso, o tempo para mim. Então, respeitar que na fase pré-menstrual, você talvez não vai estar com a mesma energia da sua fase ovulatória. E tá tudo bem. Então, você pode reduzir as cargas nos treinos, você pode dormir um pouco mais, porque o seu corpo vai, de fato, pedir isso. E esse respeito é importante para que você lide melhor com essa fase nos próximos ciclos. Então, toma um banho quentinho, faz a higiene do sono, usa um olhinho gostoso no seu corpo, faz uma massagem, toma um chazinho, coloca uma playlist boa. Faça coisas que você se sinta bem fazendo. Vai ler o livro que você não leu ainda. Vai assistir um negocinho gostosinho para você descansar a sua cabeça. O movimento, mesmo que você reduza as cargas no seu treino, reduza a intensidade dos seus treinos, movimente-se. Você precisa dessa produção de endorfina, de dopamina, para te ajudar a se sentir bem. Tem um mosquitinho aqui. São coisas básicas, né? Nenhuma novidade para vocês até aqui. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas conta pra mim, você faz? Você faz o que tem que fazer? Outra coisa, Deusa. Como que tá o seu intestino? Não adianta você fazer tudo isso, não tomar água e ter um intestino que não absorve o que você tá colocando pra dentro. Como que eu começo a melhorar essa saúde intestinal, Ana? Tirando o que faz mal pro intestino. Então, é claro, hoje a gente tem contato com milhões de toxinas que vão fazer mal pro seu intestino. Mas começa pelo básico, os excessos. Excesso de álcool, excesso de bebida açucarada, excesso de açúcar, excesso de farinha, excesso de lácteos. Tira os excessos. Começa a fazer uma alimentação mais colorida, principalmente na segunda fase do ciclo. Então, a orientação que eu passo para as minhas deusas. Metade do seu prato precisa ser colorido, precisa ser de vegetais, de folhas. Coloca isso como uma obrigação do seu dia. Eu vou colorir o meu prato. Vou colocar pelo menos 3 cores. Vou melhorar a qualidade da minha alimentação. Vou retirar os excessos. Vou fazer escolhas melhores. Vou cozinhar mais em casa.
Como que tá esse seu intestino? E assim, deusa, intestino funcionando nem sempre é um intestino bom, tá? Nem sempre. Então aqui, passei com vocês sobre os alimentos. E aí, deusa, a TPM, ela também tá muito relacionada, que essa parte nutricional, é claro, eu sou nutricionista, eu vou trazer isso pra vocês, mas mulher é um ser complexo. Complexo. Não tem como cuidar de mulher e não olhar tudo, absolutamente tudo. E a mulher, eu já venho batendo nessa tecla com você que a mulher, ela dá conta de fazer muita coisa, né? Eu dou conta de fazer coisa pra caramba. Tem várias deusas aqui. Eu tenho certeza que você dá conta de fazer um monte de coisa. Então, você tá ali cuidando de filho, fazendo comida, limpando a casa, pensando no trabalho. No trabalho, você pega várias tarefas, porque você dá conta de fazer, você entrega. Só que você se mata depois. Você fica exausta depois. Começou segunda-feira, você já tá exausta. Porque você carregou o mundo nas costas. E isso vem desde que a mulher começou a se provar que ela dá conta, que ela é capaz. A gente é capaz. Só que, claro, tudo tem um preço. E o nosso preço tá no nosso ciclo menstrual. E muitas vezes é por isso que as mulheres começam a calar o ciclo menstrual. Porque elas não querem ser atrapalhadas. Ali no dia a dia delas, na rotina delas, elas querem sempre ter relação sexual. Elas não querem perder tempo sangrando, trocando absorvente, copo coletor, tendo essa preocupação, essas oscilações de humor, essas variações na produtividade. Só que isso é seu, faz parte da sua natureza. E não necessariamente precisa ser sofrido. Mas para não ser sofrido, você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Isso é inegociável. Então, começar com a sua alimentação, reduzir a inflamação da sua alimentação, reduzir consumo de álcool, reduzir atividades mentais que exijam demais de você. Então, você tem um limite, todo mundo tem um limite. Priorize os seus. Aprenda a falar não. Priorize o seu sono. Tire um tempo para se olhar no espelho, para cuidar de você, para fazer o seu skincare, para ir na academia, para fazer suas unhas. Cuide da sua alimentação, leia rótulos, faça boas escolhas, procure uma nutricionista para fazer essa adequação para você dentro da sua rotina, das suas possibilidades. Você não precisa seguir a dieta da Gabriela Pugliese, que nem é a Gabriela Pugliese mais, né? Só veio ela na minha cabeça. Você não precisa seguir a dieta da blogueira que não cozinha nem a própria comida. Tem tudo ali bonitinho pra ela, chega na casa dela, pronto. Você pode ter uma alimentação maravilhosa, uma suplementação super possível e acessível para sua necessidade, para sua vida, para sua condição financeira, para o seu tempo, para suas atividades, sua rotina. Escreve Florir aqui para você ter uma sessão estratégica comigo. Você vai entrar num site de aplicação, você vai fazer a sua aplicação, vai escrever lá pra mim o porquê que eu deveria escolher você. E se você for escolhida, eu mesma vou entrar em contato com você pra gente agendar essa sessão, tá? Essa sessão é gratuita. Olha só que presente. Então, tudo isso é possível. Não queira fazer o que outras pessoas estão fazendo. Faça o melhor pra você. E ter uma nutricionista acompanhando você é essencial, vai mudar sua vida. E depois que você fizer essas correções, você vai viver bem pro resto da sua vida. Fazendo as correções corretas. Fazendo as correções possíveis para você. E experimentando como é ficar bem. Sabe por quê? Vocês nem experimentam. Vocês não se dão nem essa oportunidade de saber como que é não viver com TPM. Vocês nem entram em contato com isso. A única opção que a maioria das mulheres vem é anticoncepcional. E anticoncepcional não trata nada. Ele só evita a gravidez, tá? Para que você não precise pensar em relação a isso. E tudo bem, é uma escolha sua. Mas usar anticoncepcional para tratar TPM, cabelo,
unha, endometriose, SOP, inchaço, mudança de humor. Ah, vocês me desculpam, mas o anticoncepcional não serve pra isso. E no momento que você for tirar, você vai sofrer com a síndrome pós-pílula, que vai vir tudo em dobro do que você tava ali querendo silenciar. Então procura a causa, corrige a causa. Corrigir a alimentação não precisa ser algo difícil, pode ser muito simples. Então cuida de você. Mas voltando, o que eu ia falar é que a TPM e a própria menstruação, ela vem como uma resposta de como foi o seu mês. Vou dar um depoimento meu. Estou menstruando. Menstruei sábado. E esse mês foi uma menstruação, eu não tenho cólica. Quase nunca. É só aquele movimento do útero que eu sinto. E esse mês eu tive cólica 3 dias. Sábado, domingo e segunda. Por quê? Aí eu parei para olhar. Por quê? Por que isso está acontecendo? Um mês extremamente mental, de muito trabalho. Então acorda cedo, dorme tarde, produz muito, muito racional. Então muito na energia masculina. Não treinei todos os dias que eu gostaria, não dormi tudo que eu precisava dormir. Comi um monte de coisa que não era para comer, que tava ali mais fácil, mais rápido, no meio de outras pessoas. Bebi álcool, coisa que eu não venho fazendo. Ou seja, eu tenho todas as respostas. Como foi o meu mês? Eu preciso avaliar. Eu quero sentir isso na próxima? Não. Então eu vou corrigir esse meu mês, porque eu sei que a resposta vai estar ali. Outra coisa que eu sempre gosto de falar é: na TPM, mulheres que sofrem com a TPM tipo A ou tipo D, eu tenho certeza, e você me conta aqui, que sempre é relacionado a um assunto pelo menos específico. Todo mês aquele assunto vem te atormentar. Todo mês. Você sabe que é um assunto mal resolvido na sua vida, que você precisa dar foco, dar atenção e resolver de alguma forma. Mas o restante do mês você lida bem, você administra, você passa por ele, por cima dele, e parece que aquilo ali não é realmente um problema. Na TPM você cria esse problema, você aumenta esse problema. Mas não, esse problema é do tamanho que ele é. Só que na TPM, instintivamente, a mulher ela tem esse poder, essa conexão. O seu corpo, a sua natureza te avisa que, olha só, Ana, Camila, você precisa cuidar desse assunto, porque eu vou estar aqui lembrando você todo mês. Todo mês. A TPM, quando a gente olha o lado emocional dela, quando a gente estuda sagrado feminino, ancestralidade, ginecologia natural, emocional, a gente olha essa parte da saúde da mulher e eu acho muito bonita. O que você precisa resolver na sua vida que você não tá resolvendo? Esse assunto vai te atormentar todo mês. Então, ouça a sua TPM para que você consiga corrigir também essa parte e não sofra mais com isso, deusa. Você não precisa ter TPM e viver sem TPM é possível. É possível, é acessível. E nós temos hoje classificado como uma doença, ela tem CID, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a TDPM. Que é quando a mulher ela tem um prejuízo da TPM muito elevado, exponencial. Então são mulheres que batem nos filhos, que brigam com os maridos, que perdem divórcio, que se demitem do trabalho, que caem realmente em depressão. Aquilo ali afeta mesmo a vida dela, num nível que ela não consegue lidar com os assuntos da vida, da rotina dela. E aí ela precisa procurar ajuda psiquiátrica, porque se caracteriza como uma doença psiquiátrica.
precisa de acompanhamento com nutricionista, precisa de acompanhamento com psicólogo, precisa de acompanhamento com psiquiatra, muitas vezes com medicação, tá? Não é um diagnóstico fácil e simples de ser feito. Você precisa procurar um profissional que esteja atualizado, aberto e disposto a caminhar com você em busca desse diagnóstico. Certo? Então, se é o seu caso, deusa, procura ajuda. Você não está sozinha. Vamos para a parte prática. E eu tava esquecendo de falar pra vocês, tá? Eu separei um conteúdo da aula de hoje, como sempre. Mas, para você acessar esses PDFs, você precisa escrever aqui Florir. Escreva Florir nos comentários para você acessar o checklist da TPM. Para você acessar todo esse conteúdo que eu falei aqui com vocês, tá? Vai automático para vocês, bem bonitinho. Eu preparei bem bonitinho. Então, pra fase lútea, tá? Ana, ovulei. O que eu posso fazer, tá? Então, reduzir os inflamatórios da sua alimentação, reduzir álcool, cafeína, carne vermelha, gordura saturada, gordura trans, pelo amor de Deus, alimentos processados, excesso de farinha, açúcar. Você pode incluir na sua alimentação cúrcuma, é minha queridinha. Então, a cúrcuma em forma de tempero, em forma de shot, em forma manipulada, também pode ser, tá? O chá verde, rico em L-teanina, maravilhoso, super anti-inflamatório, super antioxidante. Cuidar com a oferta de proteína, então carnes mais magras, ovos, whey, maravilhoso, amo whey. Magnésio, vitamina B6, então você vai encontrar nas sementes, eu já vou falar de sementes com vocês. O Vitex Agnus pode ser em forma de chá, tá? O zinco, ele vai atuar também nessa capacidade antioxidante para mulheres que sofrem com acne. O zinco é essencial, tá? Para mulheres que sofrem com alteração de humor, elas precisam melhorar a síntese de GABA, serotonina, dopamina. Então, você vai precisar de triptofano ou 5-HTP, que pode ser em forma manipulada, já quebrado. Zinco, cobre, ferro, magnésio, B6, ácido fólico, B12, selênio, na castanha do Pará. Pro GABA também entra a L-teanina, a melissa. Os dois podem ser em formato de chá, tá? O chá verde não pode ser esse de saquinho do supermercado. Compra um chá verde muito bom, tá? Eu tenho uma marca para indicar para vocês, que é a Nayak. Procura o chá verde deles, custa em torno de R$25, tá? Super vale a pena. Para quem sofre com aumento do apetite, então, fazer essa regulagem da produção de insulina que a gente produz. Quanto mais carbo a gente consome, mais insulina a gente consome, se tiver tudo certo com a nossa insulina. E isso vai despertar a sua fome. Aumentar o consumo proteico. Então, whey, carnes mais magras, iogurtes de qualidade. As próprias proteínas vegetais, então lentilha, grão de bico, quinoa, ervilha. Utilizar triglicerídeos de cadeia média, então, óleo de coco. Utilizar também azeite, um azeite de qualidade. Reduzir o sal. Consumir fibras, tanto vindo de vegetais, frutas, como psyllium, amaranto, aveia sem glúten. Também você pode salpicar ali na sua fruta, fazer um mingau, fazer um bolo, fazer uma panqueca. Super ok. Se você incha muito, então o chá de cavalinha é maravilhoso. Para mulheres que sofrem com constipação, então fazer o uso de um pool de probióticos. Tem várias marcas que tem os probióticos super legais, então a Pura Vida, a Vitafor, a Essential. Fibras não fermentáveis, então presta atenção nos alimentos que você consome.
ricos em fibras, se fermenta, se solta muito pum, se muda o cheiro dos gases, vai trocando até você se sentir bem. Reduzir os FODMAPs, que são os alimentos também que fermentam muito e te causam inchaço abdominal, distensão abdominal, muda o seu intestino, muda o cheiro, tá? E aumentar o consumo hídrico, lógico. Mulheres que sofrem com alteração do sono, então fazer a higiene do sono, usar a fitomelatonina, o kiwi, 2 kiwis antes de dormir. Eles podem melhorar a sua produção de melatonina. A própria melatonina, gosto da melatonina que tem uma liberação mais lenta. Então tem a DU, da Essential. Usar a lavanda, então a aromaterapia é muito bem-vinda aqui. Pode fazer uma massagem com lavanda diluída no óleo vegetal, pode colocar a lavanda no difusor, pode colocar uma gotinha no travesseiro. Chá de melissa, erva cidreira, mulungu é o meu querido. Ou fazer um mix deles, tá? Para mulheres que têm muita queda na cognição, cúrcuma longa, Vitex agnus castus, colina, taurina, L-tirosina. Para mulheres que sofrem com enxaqueca, magnésio, vitamina C, cúrcuma, coenzima Q10, ginkgo biloba, matricária, que é a camomila. Mulheres que sofrem com muita dor nos seios, borragem, vitamina E, isoflavonas, linhaça, o Vitex novamente. Muita dor ao menstruar, ômega 3, e nesse caso ômega 3 para todas, tá? Cálcio, B6, magnésio, vitamina D, cúrcuma, sálvia. Olha quanta coisa pode ser feita através de chás, através de temperos, através de receitas para você modificar a sua rotina alimentar. E falando de sementes, vamos para o checklist. Primeiro ponto do checklist, fazer o ciclo das sementes. Você já deve ter me visto falar aqui do ciclo das sementes. O ciclo das sementes é um protocolo de equilíbrio hormonal, de modulação hormonal natural, através de 4 sementes. Quais são? Linhaça, semente de abóbora, semente de girassol e gergelim. Tá. Em cada fase do ciclo, então, você precisa observar o seu ciclo menstrual. A gente vai dividir ele em 2. Fase folicular e fase lútea. A fase folicular, ela vai desde a sua menstruação até a sua ovulação. A fase lútea vai da sua ovulação até um dia antes da sua próxima menstruação. Sabendo disso, você vai utilizar 1 colher de sopa de cada uma das sementes, todos os dias, por pelo menos 3 ciclos. Sendo que na fase folicular, você vai utilizar 1 colher de sopa de linhaça e 1 colher de sopa de semente de abóbora. E na fase lútea, você vai utilizar 1 colher de sopa de semente de gergelim e 1 colher de sopa de semente de girassol, em qualquer horário. Desde que você consuma todos os dias. Não pode triturar as sementes e deixar triturada para facilitar a sua vida, porque o que a gente precisa está lá dentro. Então, você pode triturar para consumir, mas tem que ser na hora. Triturou, comeu. Porque senão, você vai acessar só as fibras daquele alimento. E não é a fibra que a gente quer nesse momento, tá? Ou caprichar na sua mastigação. Porque a semente de linhaça e a de gergelim, elas são bem pequenininhas. Você precisa mastigar muito bem para tirar o que tem lá dentro, tá? Nutrir o fígado e o intestino, porque são alimentos, são órgãos de eliminação. Então, a gente precisa eliminar os excessos, né? A TPM também está muito relacionada com a dominância estrogênica, então o excesso de estrogênio. Então, fazer com que o seu fígado metabolize muito bem e seu intestino elimine muito bem esses excessos do seu corpo. Para isso, você precisa consumir alimentos amargos, verdes escuros, tomar os chás, diminuir fritura, doce, utilizar chá de manjericão, dente de leão, tansagem, alfavaca, ou todos esses que eu já citei anteriormente, e tomar muita água. Um intestino preso, um cocô que fica ali no intestino e não sai, ele favorece
e um corpo desidratado, principalmente, favorece que essa reidratação do seu corpo aconteça através das fezes. Então, o que era para ser eliminado é reabsorvido. Ter uma alimentação anti-inflamatória, escaldapés com dente de leão, tansagem, manjericão, camomila, alfavaca, artemisia, também é super legal, é uma forma de você utilizar as ervas. Descobrir os gatilhos. Então, qual que é o gatilho para minha enxaqueca? Qual que é o gatilho para minha acne? Quais são os alimentos? E aí você vai cortar. Obviamente, tá te fazendo mal, você vai tirar da sua vida. Observar o padrão de excesso de atividade mental, ansiedade. Sempre que perceber a cabeça agitada, você vai desacelerar. E aí você vai criar uma rotina para desacelerar. Eu gosto muito de utilizar playlists. Então, viu que não tá muito bem? Musiquinha, faz um chazinho e volta, tá tudo bem. Manter-se hidratada. Observar o apego à energia yang. Então, tendência ao controle, autoritarismo, irritabilidade, muito trabalho mental. Então, presta atenção em como você está agindo, como você está alimentando a próxima TPM. Massagear o seu corpo, o seu rosto antes de dormir. Você pode utilizar os óleos essenciais de lavanda, principalmente se você tiver dor. A lavanda, uma gotinha, gente, tira a cólica com as mãos. Massagear o ventre, pode massagear as mamas, cheira, sente aqueles óleos essenciais. Meu óleo essencial para a saúde da mulher preferido é o gerânio, uma gotinha. Lembra que para cada gota de óleo essencial são 24 xícaras do chá. Então é uma gotinha que você vai usar diluído num óleo vegetal. Pode ser um óleo de amêndoas, pode ser um óleo de coco, pode ser um óleo de semente de uva, de girassol, o que você preferir, tá? E se permitir descansar. Descansa, delega. Respeita o seu tempo. Você viu que você está aproximando da sua menstruação? Diminui a atividade. Sabendo disso, organiza a sua rotina do mês. Então, eu sei que desde o meu 4º dia de menstruação até a minha ovulação, eu tô tranquila. Eu não tenho nenhum desconforto, eu passo bem, eu tô criativa, eu tô produtiva. Então, acelera nesse período para que você consiga desacelerar. Vocês podem perceber, gente. As minhas melhores lives, elas acontecem depois da minha menstruação, até alguns dias depois da minha ovulação. Depois eu começo a dar uma caída, vou ficando mais devagar. E tá tudo bem, é isso mesmo. É assim que funciona a vida da mulher. Você não precisa viver com TPM. Você não precisa sofrer com a TPM. Há muito o que ser feito. E eu espero que você faça, deusa. Faça. Faça um acompanhamento nutricional. Se você me escolher para ser sua nutricionista, eu vou amar te ajudar. Eu tenho certeza que dentro do jardim, todos os protocolos que a gente tem lá dentro, que eu trabalho lá dentro, aplicando, vai mudar a sua vida. Vai mudar o seu relacionamento com o seu ciclo menstrual, com o seu feminino, com o seu ser mulher. Faz parte de você. Você vai viver a sua vida inteira assim e não precisa ser sofrido. Espero que vocês tenham gostado dessa Gold Class número 36. Semana que vem tem mais. Obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo e até lá.